Olá, bem-vindos a mais uma hora saudável, um momento da gente compartilhar informação, motivação, estilo de vida saudável, ativo. E como sempre, pessoal, eu começo mais uma hora saudável com a chave da gratidão, agradecer o carinho de todos vocês, agradecer as famílias, agradecer a minha família Herbalife Brasil, a corporação pelo apoio, pelo carinho, pelo suporte na hora de preparar esse programa com tanta qualidade, a liderança da Herbalife e agradecer a cada um de vocês, os clientes da Herbalife que nos prestigiam, que comentam. Eu sou muito grato porque em cada lugar que eu vou eu encontro uma pessoa comentando sobre a hora saudável, sobre a diferença que essas informações estão trazendo na vida de todo mundo. Então, quero fazer cada vez mais, cada vez melhor e contar com a participação de todos. E essa hora saudável desse mês de março, mês da mulher, não podia ser mais especial, né? Eu vou falar aqui ao longo da apresentação que na minha vida como médico, no meu consultório, na minha vida social, convivendo com a minha família, nas redes sociais, o tema que mais me pergunto do ponto de vista da saúde é a questão da menopausa, né? Tanto meninas no início da vida que se preocupam em chegar nessa fase da vida na melhor forma, como mulheres que já estão passando por esse caminho e atenção, homens, né? Os homens também que convivem, que são filhos, que são maridos, que são irmãos, que são namorados, que são esposos, que são companheiros de mulheres que estão passando por essa jornada, também se interessam muito. Então, esse é um tema importante e a gente vai falar hoje, nessa hora saudável especial do mês da mulher, como viver bem a menopausa, qual é o papel do estilo de vida saudável e ativo para naturalmente aliviar esses sintomas, né? Então, a gente vai dar esse destaque no estilo de vida saudável e ativo. Afinal, o que é a menopausa? A gente vai falar muito qual é a diferença entre modulação e reposição hormonal. Como que a saúde feminina é vista, né, a nível de saúde pública no nosso país e, além do estilo de vida, da boa alimentação, da atividade física, como que suplementos e quais os suplementos que podem fazer a diferença nessa fase. E por falar em diferença, no final, para todo mundo que me acompanhar nessa hora saudável, a gente vai falar sobre a diferença que realmente faz a diferença. Então, assim como eu estou muito animado para falar sobre esse tema, eu tenho certeza que vocês também ficaram interessados. Papel, caneta, lápis na mão, chamem mais uma pessoa, vamos compartilhar, vamos interagir. No final da apresentação, atenção pessoal, vai ter um espaço, um QR Code, onde vocês vão poder dar sugestões, comentar o que acharam e, inclusive, olha que legal, sugerir novos temas para a Hora Saudável. Então, conto com o carinho, com a boa energia de todos vocês e vamos lá. Como que a gente faz para ver bem a menopausa? Eu quero começar falando assim ó, que no Brasil as mulheres formam a maior parte da população. O censo mais recente fala que quase 52% da população é do sexo feminino. Mas mesmo assim, mesmo que a maioria da população seja de meninas, a preocupação com certos temas específicos da saúde feminina ainda é muito recente. Olha só, o cuidado com a saúde da mulher tem pouco tempo. Olha, do final dos anos 90, anos 2000 até agora, recém iniciaram saúdes públicas, políticas de saúde pública focadas tanto na prevenção como no tratamento de desafios da saúde da mulher. E a questão da menopausa é uma delas. Como eu comentei antes nas minhas redes sociais, quando eu estou interagindo com as pessoas,
quando a gente fala de saúde, disparado, o tema menopausa é o que mais gera pergunta, o que mais as pessoas se interessam. Quando eu pergunto assim, sobre o que você gostaria de ouvir o Dr. Nathaniel falar, sempre no topo da lista a menopausa, né? E é importante a gente fazer alguns conceitos antes da gente ver como atravessar essa fase. É importante dizer que todas as mulheres vão passar pela menopausa, né? Eu gosto de dizer que a menopausa é uma estrada. Para algumas mulheres, essa vai ser uma estrada asfaltada, bem sinalizada, confortável, duas vias, sem pedágio. E para outras mulheres, vai ser um caminho empedrado, tortuoso, com subidas, descidas e muitas curvas, né? Para a gente entender bem, menopausa corresponde ao último ciclo menstrual. Então, do ponto de vista científico, o período fértil, já vou mostrar isso num gráfico, da mulher começa com a primeira menstruação, que é a menarca, e termina com a menopausa, né? Então, essa última menstruação geralmente ocorre ali perto dos 50 anos, no fim da quarta década, no início da quinta década de vida. Quando ela ocorre perto ou antes dos 40 anos, a gente chama de menopausa prematura ou precoce, né? E o termo menopausa, ele é muitas vezes confundido, né? Ele ficou usado no lugar do termo climatério. Climatério, sim, é essa fase de transição do período fértil para o final da vida reprodutiva da mulher. Então, do ponto de vista médico, aqui a gente vai explicar melhor, olha só no gráfico, dá para ver que todas as mulheres vão passar pela menopausa. Então, do nascimento até os 12 anos, a menina não é fértil. Aí, com a primeira menarca, que é a primeira menstruação, começa o início do período reprodutivo, o período fértil. Isso vai dos 12 até por volta dos 50, 55 anos, então são 40 anos de período reprodutivo para a maioria das mulheres, e a menopausa é a última menstruação. E o climatério começa um pouquinho antes, né? Assim como a menina, antes de ter a primeira menstruação, a menarca, ela já sente alguns sintomas, as mulheres, antes de vir a última menstruação, alguns meses, algumas até alguns anos antes, já entra nesse período de climatério. Então, do ponto de vista científico, essa é a nomenclatura, mas fica tranquilo, porque inclusive os congressos mundiais que falam desse assunto, o Congresso Mundial não é de climatério, é de menopausa. Então, mesmo que o seu ginecologista, o seu endocrinologista saiba a diferença, o termo menopausa ficou como sinônimo desse período, dessa fase, dessa trajetória do final da vida reprodutiva da mulher, né? Então, olha só, é o final da vida reprodutiva, mas não é o final da vida da mulher, muito longe. Se a gente olhar essa imagem, que eu quero combinar com vocês e conversar, vocês que são clientes da Herbalife que estão me assistindo, imagina que no início do século XX, 1910, por aí, a expectativa média de um brasileiro, de uma brasileira, era ao redor de 40, 42 anos. Então, a maioria das mulheres terminava mesmo a vida quando terminava o período reprodutivo. Hoje, 2026, a expectativa média das mulheres do Brasil, principalmente na região sudeste e região sul, ultrapassa os 80 anos. Então, a mulher vai ter muito tempo de vida sem estar no período fértil. E, como a gente sempre fala aqui na Hora Saudável, que eu desejo para mim, que eu desejo para vocês, para as nossas famílias, a gente ir até os 120 anos, imagina que a gente vai passar aí mais 60, 70 anos, as mulheres, sem estar no período fértil, mas com uma boa qualidade de vida, e é o que eu quero mostrar para vocês. Então, deu para entender essa trajetória, esse é o caminho natural que todas as mulheres vão passar desde o nascimento. Aliás, eu já vou falar para vocês que a vida fértil começa ainda antes do nascimento, e a última menstruação, a menopausa.
A maioria das mulheres vai passar isso de uma maneira bem tranquila, sem maiores sobressaltos, porém, para outras, né? Para outras mulheres, a menopausa sim é uma estrada longa, cheia de curvas, de desafios, que parece que não tem fim. Quais são esses desafios? O que a ciência coloca, e não por ordem de frequência, mas isso pode variar muito de pessoa para pessoa, de momento para momento, de intensidade para intensidade, é a irritabilidade, cansaço, a ausência da menstruação ou um ciclo irregular ali no início do climatério, realmente pode vir um mês, 2, 3 meses, não vir, depois vem de novo. Alterações na mucosa vaginal, né, como dificuldade na lubrificação, maior sensibilidade durante a relação sexual, podendo causar até dor, sangramento. E aí as questões que causam mais sofrimento, os suores noturnos, né? Esses ataques de calorão que a gente chama fogachos, que a gente sabe que é bastante desconfortável, dificuldades no sono. E, olha só, a notícia que eu quero dar é que na literatura, quando a gente estuda isso na faculdade de medicina, na especialização, nos artigos científicos atualizados, existem relatos nessa literatura de mulheres que sofreram esses sintomas da menopausa por mais de 40 anos. Calorões, dificuldade do sono, irritabilidade, excesso de fadiga, alterações vaginais. Então imagina como isso pode ser impactante na saúde de uma pessoa. E para a gente entender a causa, olha, se a gente entender isso aqui, vai ficar muito fácil a gente prevenir e evitar essas curvas da estrada, né? Então, olha só, todos os óvulos que a mulher produzirá ao longo da vida já têm a sua origem nas células germinativas ou nos folículos que já começam na vida intrauterina. Diferente dos homens, os homens produzem diariamente seus espermatozoides ao longo de toda a vida, né? Cada dia um homem saudável produz milhões de espermatozoides. As mulheres já nascem com um número de óvulos determinados. Olha que interessante, né? Quando a minha esposa, a Vera, era um fetinho na barriga da mãe dela, né, da minha sogra, lá em 1964, os óvulos que estavam no fetinho chamado Vera, que deram origem às minhas filhas, já estavam lá na barriga da vovó. Não sei se eu expliquei bem. Quando a minha esposa Vera estava grávida das minhas filhas, lá em 1990, 94, os óvulos que geraram meu netinho já estavam na barriga da vovó. Então, desde a vida fetal, as mulheres já têm um número de óvulos, por volta de 20 semanas de gestação, são milhões, 7, 8 milhões de óvulos. No nascimento, quando a menina nasce, ela tem em torno de 1 milhão de óvulos. Quando começa a idade fértil, tem cerca de 500 mil óvulos, e ao longo da vida vai haver ovulação mesmo, ao redor de 400 a 500 vezes. E depois que o último óvulo, o último desses óvulos desaparece, o ovário entra em falência e as concentrações de hormônios femininos começam a descer. E aí o estrógeno, a progesterona começam a cair e aparecem os sintomas. Para vocês entenderem isso melhor, olha que gráfico interessante. Então, desde lá da vida intrauterina, a menina tem esses óvulos lá nos ovários, do nascimento até por volta dos 12, 11, 12 anos, os hormônios vão subindo, né? Os níveis de estrógeno vai subindo, e ali por volta de 11, 12, mais tardar 13 anos, a menarca, a primeira menstruação, né? E aí cada ciclo vai subindo mais o estrógeno, vai tendo uma ovulação. Isso vai acontecer 40, 45 anos, 40 e poucas semanas por ano, então
vai dar ao redor de 400, 500 ciclos menstruais ao longo da vida, e quando começa o climatério, vai diminuindo, né, esses óvulos vão morrendo, o ovário vai entrando em falência, e lá na menopausa, na última menstruação, começa a despencar os níveis hormonais. Então dá para entender bem como que os hormônios vão subindo, né, na fase da infância, pré-puberdade, até que vem a primeira ovulação, vai mantendo esse ciclo hormonal, o ciclo menstrual ao longo de 40, 45 anos, e na menopausa isso cai e aparecem os sintomas. Então, vocês devem estar se perguntando assim, nossa, doutora, se o problema todo é que os níveis de estrógeno e também de progesterona caem, não bastaria a gente dar estrógeno e progesterona para todo mundo e viver feliz até os 120 anos? Não foi você o primeiro a ter essa ideia. Muita gente pensou nisso, mas na vida real as coisas não são bem assim, né? Então, antes de entrar no que é reposição hormonal e o que é modulação hormonal, vamos falar um pouquinho de como que a gente pode enfrentar esses desafios, porque a gente já viu que para algumas pessoas o desafio é pequeno, mas para outras pessoas, você que é cliente da Herbalife pode estar sentindo isso de uma forma muito forte, ou na sua vida, ou na vida de alguma mulher que você ama. Então, os sinais, sintomas, dores e sofrimento variam muito, como a gente viu, de pessoa para pessoa e nos diferentes momentos da vida da mesma pessoa, né? O tratamento, pessoal, tem que ser individualizado. Não pode ser o mesmo número servir para todo mundo. É muito importante que para cada fase, para cada situação, para cada fator de risco, contraindicação, seja individualizado. Então, a grande arma que funciona para todo mundo, que realmente é eficaz e que realmente faz a diferença, é a prevenção. O tratamento vai ter que ser individualizado, né? Por que tem que ser individualizado? Porque algumas pessoas simplesmente não podem receber reposição hormonal. Quais são as contraindicações mais conhecidas, né? Então, mulheres que têm risco cardiovascular, pessoas que têm pressão alta, colesterol, doença cardiovascular na família, pessoas que fumam, pessoas sedentárias, pessoas com excesso de peso, pessoas que já tiveram alguma doença cardíaca, essas não devem fazer reposição hormonal. Mulheres em risco, que já têm algum cisto, alguma alteração na mama, no ovário, no colo do útero, também não devem fazer reposição hormonal. E qual é que é a solução? Então, a reposição hormonal, que é oferecer hormônios bioidênticos para tentar melhorar aquela queda de hormônio que eu mostrei, é uma possibilidade que pode ser importante, que pode ser realmente um divisor de águas, mas tem indicações. Quais são as indicações? Elas devem ser feitas logo no início do climatério, da menopausa. Você não vai ter grandes vantagens de pegar uma mulher que já está 10, 15 anos sem menstruar e fazer uma reposição hormonal. Esquece. Ela tem que ser bem indicada e tem essas contraindicações. Os estudos mostram que pessoas que têm risco cardiovascular, doenças oncológicas podem ter muito mais prejuízo com a reposição hormonal do que sucesso. E essa questão da reposição hormonal, atenção, eu quero dar muita ênfase para isso aqui. Se a Hora Saudável tivesse uma trilha sonora, ia ser a hora de tocar a música de chamar a atenção. Somente um médico especialista, um endocrinologista, um ginecologista com experiência em hormônio é que pode indicar ou contraindicar para cada pessoa o tipo, o momento e se pode ou não pode fazer reposição hormonal. Então é muito importante, olha, não seguir blogueiras, não seguir médicos que não têm um padrão científico, né? O hormônio é uma coisa potente, é uma coisa importante que pode realmente ajudar, mas pode realmente atrapalhar muito. Eu, como médico nutrólogo, eu tenho mais trabalhado em resolver problemas de uso de hormônios mal indicados do que realmente indicar hormônios para quem precisa. Realmente hoje nós temos
uma epidemia de chips e cremes e injeções de hormônios que causam muito mais malefícios do que benefícios, porque são usados por pessoas que não têm critério científico. Então, se reposição hormonal é repor o hormônio que falta, o que é modulação? A modulação hormonal, e aqui que eu encho a boca para falar, é trabalhar o estilo de vida, ou seja, nutrição, suplementação, atividade física, gerenciamento do estresse, qualidade do sono, tudo isso para que o próprio corpo da mulher aumente a produção de hormônio, otimize a produção e melhore também a utilização, a sensibilidade desses hormônios. Isso deve ser feito o mais cedo possível na vida. Eu vou falar para vocês, o momento exato não é nem na infância, já é na vida intrauterina, como ficou fácil de entender no exemplo que eu dei da minha família. Então, se a gente começa com o estilo de vida o mais cedo possível, as chances de passar por uma menopausa tranquila, um envelhecimento saudável de qualidade, com autonomia, são infinitamente maiores. E é isso que eu desejo para as mulheres da minha família, desejo para as mulheres da família de todos vocês. E a gente vai agora passar os próximos minutos entendendo como fazer isso. Olha que legal essa imagem, eu sou apaixonado por essa imagem, ela tem questões médicas e questões até místicas, né? Será que a menopausa é só uma questão de hormônio? Então, se menopausa fosse só uma questão de hormônio, a questão era perder o hormônio do ovário, bota o hormônio sintético. Então, pessoal, quando os ovários param de produzir os seus hormônios, mas a suprarrenal, que regula o estresse, estiver saudável, a pessoa vai ter uma menopausa muito mais tranquila, muito menos estressada. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que menopausa não é só uma questão de hormônio e não é só o hormônio dos ovários. Olha que legal, eu falei que essa imagem tem questões místicas, né? Porque se vocês verem aqui as 7 principais glândulas do nosso corpo, os ovários nos homens é o testículo, as glândulas suprarrenais que estão em cima do rim, que tratam cortisol, o pâncreas, que é o hormônio, que é a glândula que secreta insulina, o timo, que regula a nossa imunidade, a tireoide, que é a glândula mestra, aí depois a hipófise, né, que é a central, e a glândula pineal, que os místicos chamam de terceiro olho, né, o olho da visão intuitiva. Cada glândula está ligada a um chakra, né? Se vocês já estudaram, já leram sobre isso, é bem interessante fazer como que o nosso organismo, estando energeticamente, e aí vem o estilo de vida, em equilíbrio, as glândulas funcionam melhor. Então, só essa imagem para você entender tudo que a gente vai falar daqui para frente. Então, a menopausa não é só uma questão de hormônio, é também uma questão de cálcio, magnésio, iodo, ferro e outras vitaminas e minerais importantes para a saúde dos ossos, músculos, tiroide, né? Então, olha só, a osteoporose não é só questão de hormônio. A gente sabe que depois de 60 anos, de cada 10, uma mulher vai ter osteoporose, quase 4 vai ter osteopenia. A gente sabe também que distúrbios, desequilíbrios na saúde da tireoide vai piorar o sintoma da menopausa. Pessoal, é muito comum entrar na menopausa, desregular a tireoide, ter aumento de peso, ter falta de energia, cansaço, dificuldade de eliminar líquido. E na menopausa também é muito comum a presença de anemia, né, outros distúrbios nutricionais que pioram o quadro. Com as alterações hormonais, aumentam as inflamações, o aumento do estresse oxidativo. Então, a gente sabe que os radicais livres ficam mais ativos, a gente precisa mais antioxidantes. Ocorre, pelo envelhecimento do intestino, uma dificuldade na ingestão e na absorção de vitaminas. E na própria pele, independente de tomar sol ou não, existe uma diminuição da produção de vitamina D, bem num período da vida em que ela é super importante. Então, desde cedo,
se alimentar bem, frutas, verduras, atividade física ao ar livre e cogitar a suplementação de um multivitamínico, né? Um suplemento de vitaminas e minerais que, junto com a boa alimentação, vai assegurar que você receba todos os nutrientes que você precisa em todas as fases da vida. Não precisa ser um gênio que, independente dos hormônios, se eu estou oferecendo iodo para tireoide, ferro para anemia, vitamina D e cálcio para o osso, magnésio para o músculo, a passagem da menopausa vai ser muito mais tranquila, né? Além do multivitamínicos, um suplemento, agora sim, para prevenir a osteopenia e osteoporose, cálcio, vitamina D e magnésio, que se complementam. As necessidades de cálcio são maiores no período de menopausa, então é importante usar os dois, né? Cuidar da pele, a questão do estresse oxidativo, o colágeno, né? O colágeno, pessoal, a gente sabe que esses peptídeos bioativos do colágeno cientificamente estimulam as células da pele a aumentar a produção de colágeno, né? Então aumentando a elasticidade, redução das rugas com uso contínuo, e um suplemento, pessoal, que não pode faltar para homens e mulheres 40, 50 a mais, que é o OnActive da Herbalife, o nosso Smart Complex, né? Que é 9 gramas de proteína, 23 vitaminas e minerais, e a luteína e a zeaxantina. Olha só, além de melhorar a visão, o funcionamento do cérebro, essa ação antioxidante, né? Então, o OnActive pode apoiar muitas mulheres na fase do climatério, pelo aporte de proteína, pelo aporte de vitaminas e minerais e pela questão antioxidante. Então, de novo, estilo de vida, alimentação, atividade física, mas suplementação de qualidade. E menopausa não é só uma questão de hormônio, é também uma questão de fibras e saúde intestinal, né? A gente sabe que o humor, os nutroneurotransmissores que são produzidos pelo intestino, como a serotonina, são regulados por essa microbiota intestinal. Durante a menopausa, mulheres que já foram constipadas ao longo da vida têm uma tendência a piorar o trânsito intestinal. Desequilíbrios tanto hormonais, do humor, pode levar a perdas de memória, né? Dificuldade de concentração, de foco, esquecimento. As variações bruscas no peso podem impactar a imunidade, e a gente sabe que as fibras pré-bióticas são aquelas que alimentam as boas bactérias do intestino. Então, muito importante em todas as fases da vida, mas principalmente na menopausa, começar o quanto antes possível, alimentação rica em fibras, cereais integrais, frutas, verduras, sementes e os suplementos, né? A família Fiber Concentrate, Fiber Immune e o Fiber Powder, que tem as fibras pré-bióticas que ajudam a combater essa desbiose e melhorar o equilíbrio do microbioma. Menopausa também não é só questão de hormônio quando a gente pensa na questão do ômega 3. O ômega 3 é um pilar básico da saúde cardiovascular. As doenças do coração são as que mais matam as mulheres nesse período de menopausa, né? Então, o ômega 3 ajuda tanto no funcionamento do cérebro, memória, visão, no equilíbrio das gorduras no sangue. O ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante, previne as doenças cardiovasculares, melhora a circulação sanguínea, promove a saúde de ossos, nervos, cérebro, né? E são blocos de construção, os ácidos graxos são ingredientes, são predisponentes de formação de vários hormônios, principalmente os hormônios que regulam a vida reprodutiva. Então, além de comer peixes de águas frias e profundas, semente, girassol, chia, o abacate, azeite de oliva, é importante suplementar com ômega 3. E aqui, o Herbalife Line, um dos suplementos de ômega 3 mais vendidos no Brasil, contribui para a ingestão diária de ômega 3, tem a vitamina E, que é um poderoso antioxidante,
a quantidade de EPA e DHA é importantíssimo para a nossa saúde e um diferencial que não deixa aquele gosto desagradável de peixe. Então, de novo, focando no estilo de vida como uma solução para naturalmente enfrentar e modular essa menopausa. E, de novo, volto para a tecla que menopausa não é só uma questão de hormônios, é também uma questão de proteína, de atividade física, da prevenção da sarcopenia e a promoção da autonomia. Quer dizer, o músculo é o órgão da longevidade, o músculo é o órgão do bem-estar, o músculo é o órgão da nossa independência, da nossa autonomia. A gente sabe que as mulheres na menopausa têm um risco maior tanto de osteoporose como de sarcopenia, né? Como os músculos vão enfraquecendo, os ossos também vão enfraquecendo, os hormônios sexuais diminuídos têm um impacto nisso, assim como a testosterona no homem, o estrógeno e a progesterona na mulher participam dessa perda de massa magra, né? Então, a gente sabe que a redução do estrógeno durante a menopausa é praticamente inevitável. E, como diminui o estrógeno, diminui a densidade óssea, diminui a densidade muscular. Chegar nessa fase da vida com boa massa muscular é um dos diferenciais que faz com que esse período da menopausa seja uma estrada bem mais confortável de atravessar. Atividade física, pessoal, e proteína de qualidade em todas as refeições é chave. Nunca é demais repetir que quanto antes na vida a gente começa, é melhor, mas nunca é tarde para começar, né? O melhor dia para começar teria sido 20 anos atrás. O segundo melhor dia é hoje. Então, não importa em que momento você está, não importa se você já faz atividade física e já come proteína, sempre você pode melhorar essa questão. Para você que é cliente da Herbalife, que tem um coach da Herbalife que acompanha a sua trajetória pelo estilo de vida saudável e ativo, a gente tem aqui o portfólio de produtos da Herbalife, né? Desde a linha 24 horas, a barra, a sua excelência, o shake, a sopa, o Nutreve, eu já falei do OnActive, do Beauty Booster, o nosso Protein Crunch, o pó de proteína, as sopas, né? Você acha que esse portfólio aqui está completo? Alguém aí está sentindo falta de uma sobremesa, de um lanche proteico que toda a família pode usar, que pode ser usado tanto em forma de picolé como em forma de sorvete? Claro, era só para ver se você estava prestando atenção. O nosso gelato proteico, né, não pode faltar nessa nossa trajetória de estilo de vida saudável e ativo. A creatina também é super importante, pessoal. A creatina é uma molécula composta por aminoácidos produzidos pelo próprio. A gente come a glicina, a arginina e a metionina com a dieta e o próprio corpo, no rim e no fígado, produz a creatina, né? E a creatina contribui para o ganho de massa muscular, força, previne a redução de perda de músculo pela sarcopenia da menopausa, melhora a energia. Então, em todos os momentos da vida, homens e mulheres, creatina é importante, mas na menopausa ela é vital. E a gente sabe que menopausa também não é só uma questão de hormônio, é uma questão de gordura corporal, de obesidade. O estrógeno tem um papel fundamental para regular o metabolismo, a deposição de gordura, né? O estrógeno pode dificultar o emagrecimento, favorecer o ganho de peso, e se tem uma fase da vida em que o metabolismo conspira para a mulher diminuir o seu metabolismo, é a menopausa. E a gente, com o estilo de vida, pode modular isso. Por isso que é importante, Sua Excelência, o shake, né? O shake Fórmula 1 da Herbalife, um shake proteico, que pode ajudar em todas as estratégias, tanto de ganho de massa, como de redução de peso, como manutenção do peso. O shake contribui com os nossos objetivos pessoais, ele tem alta densidade nutricional e a proteína que contribui para a construção e manutenção da massa magra.
Agora, o shake é mais do que proteína. Mesmo livre de glúten, eu quero destacar que o shake também tem fibra e participa nesse equilíbrio da microbiota. O shake da Herbalife ele é apto para vegetarianos, proteína de alta qualidade, os aminoácidos essenciais que o corpo vai usar para construir os músculos, os hormônios e os tecidos que precisa. Muita nutrição com caloria controlada. Eu não posso falar em redução de peso, redução de gordura, manutenção das medidas da cintura, sem falar no shape control, né? O shape control, estudos clínicos mostrando que quando usado conforme o rótulo, favorece, né, a manutenção da cintura, dificulta o corpo a ganhar massa de gordura com os ingredientes, né, a laranja moro e o picolinato de cromo, que também ajuda na compulsão alimentar. E a mensagem do meu coração para o seu coração. A gente explicou o que é a menopausa, eu acho que eu expliquei tão bem que até eu entendi. É um caminho que pode ser muito bem atravessado por todas as mulheres. Sim, tem recursos médicos que o seu médico pode orientar, mas para todo mundo a modulação hormonal, o investimento no estilo de vida, né? Na medicina do estilo de vida, os pilares, boa alimentação, exercício, suplementação, controle do estresse e sono. Então, essa é a diferença que faz a diferença. Adotar um estilo de vida saudável e ativo. Ter essa alimentação saudável, pobre em carboidratos simples, mas rica em frutas, verduras, proteína de qualidade, carboidratos ricos em fibras, né? Usar os suplementos nutricionais. Olha só, a linha Herbalife é muito mais do que uma linha de produtos, é uma filosofia de bem-estar, é uma filosofia de nutrição. Evitar excesso de álcool, não fumar, né? Gerenciar o estresse, sono de qualidade e ter um propósito, ter uma motivação, contribuir, deixar um legado para as pessoas que a gente ama. Eu fico muito confortável para falar isso, porque como médico nutrólogo na Herbalife, nessa filosofia de bem-estar, você que nos acompanhou em mais essa Hora Saudável é testemunha que a gente não fala só dos produtos, a gente sempre promove a boa alimentação, o estilo de vida e tudo aquilo que o seu corpo necessita. Hidratação, proteína, vitaminas, minerais, gorduras saudáveis, as fibras, os fitonutrientes que tem no All-Nact, no colágeno, a hidratação, as nossas bebidas funcionais, tudo isso para a gente viver mais e melhor. Então, pessoal, como eu prometi para vocês, agora todo mundo com as câmeras, vamos compartilhar esse link, né? Ajuda a gente a escolher os próximos temas da Hora Saudável, escaneie aqui o QR Code, a gente quer ouvir você. Vote ali nos temas disponíveis, tem um espaço para você deixar sugestões, comentários, comente aquilo que você está achando, o que a gente pode melhorar, porque toda a família da Herbalife do Brasil, o seu coach, a liderança, a corporação e esse amigo que vos fala, a nossa missão é fazer cada vez mais e melhor para que você, como cliente da Herbalife, possa viver a melhor vida e contagiar as pessoas que você ama com essas informações e com essa filosofia de bem-estar. Gratidão por tudo, nos vemos na próxima Hora Saudável. Lembra que a vida saudável é um compromisso para sempre. Beijão e até lá!